Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Raoni, eu sou o CEO da Hazel. A Hazel tem uma plataforma em nuvem para ajudar na gestão de indicadores de sustentabilidade e um dos nossos trabalhos é realizar cálculos, inventários, né, de emissão de gases de efeito estufa de organizações. Então, antes de falar um pouco sobre o curso, eu queria inicialmente agradecer vocês todos que se inscreveram. Muito obrigado por querer conhecer um pouco mais sobre esse conteúdo, acreditar no conteúdo que a gente vai passar. A gente fez um trabalho assim bem legal para levantar esse material, levantando os pontos que normalmente ficam em dúvida da maioria das pessoas que querem fazer um inventário. Então, o meu objetivo aqui é clarear essas dúvidas e, inicialmente, agradecer vocês pela inscrição. Espero que vocês gostem do curso. Esse curso ele tem o objetivo de, como eu disse, tirar algumas dúvidas com relação ao que é aquecimento global, o que é gases de efeito estufa, como se realizam esses cálculos, alguns detalhes desses cálculos, e como é que você pode tirar um bom proveito desses resultados e tomar uma ação em função disso. Então, obrigado mais uma vez, tá? Eu espero que no final desse curso vocês consigam entender de fato todo esse, pelo menos tudo é muito, né? Mas é a boa parte do conteúdo sobre o GHG, onde ele se encaixa, qual é o objetivo dele e que consiga eventualmente realizar os cálculos de vocês com algumas das categorias que eu vou apresentar aqui. Então, é um curso que vai passar um conteúdo, mas que pode levar a uma ação prática também de vocês conseguirem realizar algum cálculo de gases de efeito estufa. Beleza? Na aula de hoje, especificamente, a ementa está aí, né, das 3 aulas, a gente vai dividir em 3 aulas. A aula de hoje vai ser mais uma introdução, uma contextualização. Então, nessa contextualização, eu vou falar um pouco sobre o que é aquecimento global, por que isso é importante, quais são os gases de efeito estufa, o que são esses protocolos, né? O que é o protocolo GHG Protocolo, o Protocolo Brasil, o que é escopo 1, 2 e 3, a importância deles, né? O potencial de aquecimento global, o que é esse potencial, por que ele é importante para os cálculos principalmente, e falar um pouco dos resultados esperados. Então, no final das contas, quando você faz um cálculo, você quer chegar num resultado e esse resultado tem que servir para alguma coisa, né? Você quer chegar numa conclusão a partir desses dados, desses indicadores que vocês obtiveram. Então, nosso objetivo nessa aula de hoje é falar um pouco sobre isso e deixar essa base introdutória, alguns conceitos importantes já consolidados para a gente chegar na aula seguinte, que é de fato onde a gente vai mostrar algumas metodologias de cálculo para que vocês consigam já fazer o cálculo entendendo sobre o que a gente está fazendo e por que esse cálculo é importante. Beleza? Então, dito isso, agradeci, me apresentei, falei um pouco do tema, né, do que é que a gente vai falar, e eu vou seguir aqui com a apresentação. Então, como eu disse, a nossa aula aqui é introdutória, a gente vai falar sobre esses itens aí. Lógico que eu vou me aprofundar um pouco mais ao longo da aula, vou falar algumas coisas que não necessariamente estão escritas aí, mas espero que vocês consigam acompanhar. Se vocês tiverem alguma dúvida ao longo desta e das outras aulas, fique à vontade para nos procurar, mandar uma mensagem para a gente, seja pelo e-mail. A gente provavelmente vai apresentar algumas formas de contato. O meu objetivo aqui é compartilhar um pouco do conhecimento que a gente obteve e, sem dúvida nenhuma, a ajuda de vocês para agregar esse conhecimento é muito importante para a gente, como todo, como sociedade, melhorar melhorar as nossas ações com relação a esse impacto tão importante. Beleza? Então vamos nessa, vamos começar aqui, feita essa apresentação, né, um pouquinho longa, mas vamos lá. Eu acho que a informação inicial, uma das mais importantes que a gente deve passar, é o que é de fato aquecimento global e por que este tema é relevante e porque isto é o motivo do cálculo de gases de efeito estufa ser relevante. Então, basicamente, o aquecimento global é o que acontece com o planeta a partir do momento que o planeta absorve mais calor, ele fica mais quente. E por que ele fica mais quente? Porque os raios solares batem na Terra, parte desses raios solares em radiação, eles devem ser refletidos e voltar para
para o espaço, mas em função de uma camada de gases, que são gases de efeito estufa, esse calor é retido na atmosfera e esse calor que era para ser dissipado no espaço, ele fica na Terra e isso faz com que a Terra tenha mais calor e, tendo mais calor, a Terra aqueça. Então, isso é que é o aquecimento global e as consequências disso é que isso vai mudar com a vida na Terra, pode mudar com o nosso estilo de vida, pode mudar com a vida animal, marinha, derretimento de polar, de camada polar, enfim, todos esses problemas que a gente enxerga aí, que a gente vai falando o tempo inteiro nos jornais, recentemente de forma muito intensa, em decorrência desse aquecimento. Por isso, quando você vê que o planeta não pode aquecer tantos graus, porque esses gases eles absorvem os calores e faz com que a temperatura da Terra aqueça. E isso não é necessariamente que a Terra vai esquentar, mas que isso vai gerar perturbações na nossa atmosfera, perturbações no nosso clima, e vai ter lugar que de repente vai esfriar mais, vai ter lugar que vai esquentar mais, vai ter lugar que vai ter mais vento, vai ter menos vento, enfim, e vira uma bagunça. Por isso que há mudanças climáticas e por isso que isso é tão importante. Vai mudar a forma que a gente encontra hoje e isso pode gerar consequências que a gente pode não ter mais o controle. Então essa é a importância, entendeu? E como que a gente contabiliza, né, o impacto de mudanças climáticas? O que a gente tem que contabilizar para a gente saber se a gente está esquentando o nosso planeta muito ou pouco e por aí vai? Justamente a nossa quantidade de emissões de gases de efeito estufa. Então, esses gases são os gases que a gente libera, a gente realiza as ações cotidianas nossas, por exemplo, andar de carro, que queima combustível, consumir energia, que essa energia foi gerada em algum lugar. Então, essas atividades, elas emitem gases que são chamados de gases de efeito estufa, GEE, ou Greenhouse Gases, que é GHG, essas atividades emitem esses gases, e esses gases são os gases que absorvem o calor. E esse calor fica retido, que era para voltar para o espaço, ele fica retido e isso aquece a atmosfera, e aquece o nosso planeta. Então, basicamente, quando a gente quer contabilizar esse impacto, a gente diz que é para contabilizar, lógico que você pode contabilizar quantos graus a Terra vai aquecer, né? Mas isso também está relacionado à quantidade de gás que está liberado na atmosfera, que é a mais do que a gente deveria ter, entendeu? Para manter a temperatura do planeta na temperatura que a gente espera. Então, esse é o contexto, né? Essa é a introdução do assunto e é por isso que esse cálculo é tão importante. Seguindo aí, eu meio que já falei um pouco antes, mas esses gases, basicamente, que eles são emitidos em função de atividades, ou seja, a gente, como eu disse, queima um combustível, a gente gera energia elétrica, a gente tem gases, até mesmo atividades normais, de decomposição de matéria orgânica. Então, diferentes atividades do nosso dia a dia emitem esses gases. E como esses gases foi além do que a gente espera, além capaz, foi tanto que teve um impacto, tem a capacidade de interferir na temperatura da Terra, a gente começou a prestar muita atenção neles para a gente não deixar a temperatura da Terra aumentar tanto. Então, basicamente, esses gases são emitidos pelas atividades nossas. E é aí que a gente foca. A gente foca quais são as atividades que a gente realiza que emitem esses gases para a gente poder, eventualmente, atacar essas atividades e, com isso, reduzir a emissão e, consequentemente, o impacto de aquecimento global. Beleza? Então, seguindo aqui, o que são esses... Desculpa, a minha carinha tá cobrindo aí parte do texto, mas basicamente o que eu digo aí é que diferentes atividades emitem gases de efeito estufa. É basicamente isso. E que algumas organizações realizam seus inventários. Então, o que isso significa? O cálculo de emissões é aplicado. O que são os cálculos, no final das contas? O que é o cálculo de emissão de gás de efeito estufa? São esses cálculos, as metodologias que são aplicadas em função de alguma atividade para a gente conseguir quantificar quanto gás de efeito estufa são emitidos. Então, os cálculos nada mais é que, a partir de uma queima de combustível, a partir de uma geração de energia elétrica, a partir dessa atividade, quanto que a gente emite de gás de efeito estufa. Isso é que é o cálculo. E quando a gente fala de inventário, é uma junção de várias atividades que emitem gases de efeito estufa e a gente contabiliza isso tudo, normalmente no intervalo de tempo, por exemplo, de um ano, e aí a gente faz um inventário, ou seja, durante as atividades de uma organização,
você realizou diferentes atividades e essas diferentes atividades emitiram tanto de gás de efeito estufa. Então, isso que a gente faz, na verdade. Então, você pode fazer o cálculo de emissão por uma atividade específica ou fazer um cálculo de um conjunto de atividades que representa as atividades de uma organização. Então, no final das contas, o objetivo desse curso é conseguir explicar como que a gente faz esses cálculos, algumas das metodologias. Beleza? Então, feito isso, a gente entra nos programas, né, nos frameworks e etc. Que esses programas são de extrema importância. Por quê? Porque eles conseguem padronizar e disponibilizar uma metodologia, informação que são importantes para a gente conseguir fazer esse cálculo da emissão desses gases de efeito estufa. Então, esses programas nada mais é do que explicar para a gente, ou dar ferramentas, dar parâmetros, dar as equações, dar o processo de organizar essas diferentes fontes de emissão, né, que são as atividades, diferentes fontes de emissão em grupos que sejam bem fáceis de ser entendidos e você consiga comparar a emissão da sua organização com outra. Então, ele tem todo um padrão metodológico para que a gente consiga, de fato, contabilizar, entender, interpretar e, eventualmente, tomar uma ação em cima dessas informações. Então, a gente tem o Greenhouse Gas Protocol, que é o GHG Protocol, que é o principal, eu diria, metodologia para cálculo de emissão de gases de efeito estufa. É um programa internacional, então ele mostra, ele dá as referências, tudo com documentação, etc. Eu vou entrar no site aqui agora para mostrar. E a gente tem o GHG Protocol Brasil, que é uma versão nacional, não é uma versão nacional, desculpa, é uma adaptação com direcionamento bem específico para o Brasil, que é excelente, né? Que caracteriza, organiza as informações para a gente aplicar, fornece planilha, um programa de incentivo a cálculos também, disponibilização de informações, muito legal, que mostra para a gente, traz para a nossa realidade mais prática, nosso jeito de ver as coisas, né, esses cálculos de emissão. Então eu vou entrar aqui, né, no site deles, porque eu acho relevante mostrar o site. Então o site do GHG Protocol é esse aqui. Então eles dizem aqui, ó, que eles criam padrões para mensurar e gerenciar emissões. Então esse é o objetivo deles. E aí você consegue encontrar aqui, ó, várias documentações. Então, se você é uma companhia, uma organização, ou você é países ou cidades, ou seja, dependendo de qual é a sua perspectiva de cálculo, ou você quer saber quanto a sua cidade emite, ou quanto o seu país emite, você vai para um cálculo mais generalista. Se você vai se você é uma organização, uma companhia em que vocês têm de fato, como identificar as atividades que você realiza, que emite as emissões, você pode entrar nesse item aqui. Além de mostrar vários padrões, guias, calculadoras, então a gente tem as informações sobre ciclo de vida de produto, padrão de corporações, né? GHG Protocol for Cities, então para cidades, enfim, guias, o que é o escopo 2, escopo 3, as ferramentas de cálculo, enfim, tem uma série de ferramentas, de textos que você pode ler e consegue se aprofundar. Então aqui, ó, quando eu entro em companhias e organizações, eu tenho aqui a explicação dele e tal, mostra quão relevante em que em 2016 92% das empresas da Fortune 500 que mandam para o CDP. CDP é um framework também de reporte de emissões e outros impactos também, outros indicadores ambientais, usa o GHG Protocol para calcular, né, as emissões. Então aqui tem as normas relacionadas a esse cálculo de inventário de organizações. Então você tem o escopo 3, produto, projeto, enfim. Você consegue encontrar muitos textos, muitas informações no site. É livre, é aberto, você consegue baixar e ler o texto, está em inglês, né? Mas é extremamente relevante se você quiser se aprofundar nesse tema. Depois do GHG Protocol, né, eu acho interessante falar do GHG Protocol Brasil, que eu gosto bastante também. É uma parceria com a FGV. Então, aqui no site deles, você procura no Google, você acha também. Ele disponibiliza uma ferramenta de cálculo muito boa, é uma planilha que você baixa e você consegue colocar os seus dados nela de consumo de combustível, consumo de energia e etc. Essa planilha é atualizada periodicamente, então você consegue ter esses dados, os parâmetros, planilhas atualizadas.
E a ideia é que você consiga realizar o cálculo de uma atividade ou da sua organização utilizando essa planilha. Então é bem bacana, você consegue baixar essa planilha aqui. Você também tem um registro público, então esse registro público é onde as organizações que fazem o cálculo de inventário mandam para o GHG Protocol e eles disponibilizam para acesso mesmo. Então, é uma organização que fez o seu cálculo, quer deixar público as emissões que ela teve durante um ano de inventário, exemplo, 2020. Ela manda para o GHG Protocol, o GHG Protocol disponibiliza nessa página aqui essas emissões. E também tem tem um material bem legal de diretrizes e normas técnicas, notas técnicas, né? Que são documentos que passam informações relevantes também, se você quiser detalhar um pouco mais sobre como o cálculo é feito e tal, e por aí vai. Então é bem interessante se você quiser se aprofundar. Essas, para mim, o GHG Protocol e o GHG Protocol para mim é a principal referência, né? Que tem aqui para a gente fazer cálculos de emissão assim nacional de organizações. Então é bem interessante se você quiser se aprofundar. E aqui também tem, né, materiais, eventos, treinamentos, eles fornecem treinamentos e por aí vai. Aqui, então, tem algumas organizações, né, que fazem o cálculo de emissão conforme o GHG Protocol e manda para o GHG Protocol, para esse site aqui, né, para esse registro público. Então, você pode ver que tem grandes empresas que colocam o inventário deles aqui e disponibilizam nesse link aqui de registro público. Enfim, legal. A minha intenção de mostrar esse framework, esses dois, eu acho que é extremamente importante se você quiser se aprofundar e tal, e é uma referência, porque, como eu disse, eles padronizam os cálculos que a gente vai fazer. Então, seguindo aqui pro nosso curso, eu entro aqui acho que agora eu consigo botar para cá, deixa eu botar para cá minha carinha. Eu gostaria de explicar de fato o que esse GHG Protocol faz, como é que ele organiza as informações, o que é escopo 1, 2 e 3, qual é a relevância disso, o que isso significa. Então, eu gosto dessa imagem porque ela exemplifica muito bem o que é o escopo 1, 2 e 3 e uma perspectiva também de um produto. Então, o que na verdade, você pode chamar de ciclo de vida de produto ou pegada de carbono. Então, essa imagem eu peguei do documento do ciclo de vida de produto do GHG Protocol, então você consegue encontrar ela lá, se você for baixar esse documento. E o que isso mostra para a gente? Quando você vai fazer o cálculo de um inventário de uma organização, você primeiro, o GHG direciona para você, dá um padrão, né, para você fazer os cálculos, separando as atividades que foram realizadas na cadeia de valor, ou seja, você tem a cadeia de valor de fornecedores que entregam produtos para vocês, então insumos e serviços, que é a parte de upstream. Então, tudo que vem antes da sua operação principal, da sua organização, é o upstream, e tudo que vai depois também pertence à cadeia de valor da sua organização, mas que sai do limite da sua organização e vai para posterior, ou seja, vamos supor que você vende um produto, esse produto você vendeu, foi para um cliente, esse produto não é mais dentro da sua esfera, né, de atuação, porque ele foi para um cliente, mas esse produto também tem uma cadeia de valor, também faz parte da cadeia de valor e vai para o downstream. Então, para onde ele foi e como ele vai ser consumido. Então, a principal forma a primeira coisa que você tem que se entender quando você quer saber o que é escopo 1, 2 e 3 é separar o que é o que faz parte da cadeia de valor e o que faz parte da sua organização. E aí a gente já consegue identificar o escopo 3, porque o escopo 3 é justamente as emissões relativas às atividades que são realizadas no upstream e no downstream. Então, quando você está fazendo o cálculo da sua organização, você identifica que você tem um transporte de logística para chegar um produto na sua empresa, por exemplo. Isso é um transporte de upstream, distribuição upstream, então ele está no escopo 3. E por aí vai. Tem outros grupamentos, né, de emissões que estão no escopo 3, mas esse é um exemplo. Então, identificado isso, o que sobrou é o que está dentro da sua organização, ou seja, que está dentro do seu limite de ações, ou seja, são atividades que você realiza, que a sua organização realiza, e que emitem CO2. Então, quando a gente pega as atividades que são realizadas pela própria organização, a gente coloca dentro desse meio aí, que inicialmente eu vou separar, que envolve o escopo 1 e 2.
O escopo 1 são as atividades que realmente vocês executaram. Ou seja, vocês, por exemplo, vocês têm uma frota de carros, a sua organização, e a sua organização usa gasolina, por exemplo, para andar com esse carro. Essa emissão de gasolina pelo seu carro ser propriedade da sua organização é uma emissão dentro do escopo 1. Por quê? Porque você tá, a atividade de usar o carro queima a gasolina emite CO2 e o CO2 está dentro de uma atividade que vocês realizaram. Então isso é escopo 1. Então, diferentes atividades como essa, ou fugitivas, que são gases de efeito estufa, que são eventualmente liberados para a atmosfera por alguma atividade que vocês fizeram. Então essas emissões também estão dentro do escopo 1, que é, sei lá, uma troca de gás refrigerante do ar-condicionado, por exemplo. Então, se liberou para a atmosfera, então essas emissões são emissões de escopo 1 também. Então, tudo que está relacionado, se você é uma empresa, vou entrar um pouco mais em detalhe, você é uma empresa agrícola, uma indústria agrícola que faz atividades e usa compostos nitrogenados como fertilizantes, ou fazem mudança de uso de solo. Então, essas atividades são atividades que emitem CO2, que se a sua organização que faz, ela está dentro do escopo 1. Beleza? E aí a gente tem o escopo 2. O escopo 2 ele é separado do escopo 1 porque ele está relacionado ao consumo de energia. E o que é energia? Quando eu digo energia, energia elétrica, tá? Então, vocês consomem a energia. A sua organização tem luz lá, conta de luz, e você consome energia elétrica. Só que apesar de ser diretamente relacionada a uma atividade de vocês, da sua organização, ela entra no escopo 2 porque a emissão ela não foi feita pela sua ação de consumir energia, mas pela ação de gerar a energia que você consumiu. Então, ela é uma emissão que é fora que ocorreu fora dos limites de operação da sua organização. Então ela entra como escopo 2. E ela pode ser, por exemplo, a gente tem uma matriz energética brasileira que tem muita fonte de hidrelétrica, a gente tem fonte solar, tem fonte de biocombustível, termoelétrica. Então, a depender de como essa energia foi gerada, você vai emitir os seus gases de efeito estufa no escopo 2. Então, assim, traçando um termo bem legal, que é o que define de fato essa categoria de emissão, as emissões do escopo 1 são emissões diretas. Ou seja, o que é direta? São ocasionadas por atividades que a sua organização realizou. Ou seja, são emissões diretas em função da atividade da sua organização. Enquanto o escopo 2 e o escopo 3 são emissões indiretas. Por quê? Foram atividades de terceiros que emitiram o CO2, mas que essas atividades estão relacionadas à sua operação da sua organização. Então essa é assim que a gente separa e organiza inicialmente, né, como as emissões de uma organização é feito. Então isso é o escopo 1, 2 e 3. E aí, dito isso, é interessante eu falar um pouco o que é ciclo de vida ou pegada de carbono, que a gente fala muito nesse assunto. O que é a pegada de carbono e tal? A pegada de carbono é uma perspectiva mais com relação a um produto ou serviço que considera todas as emissões de toda a cadeia de valor, da vida, né, do produto. Então, você considera, por exemplo, vamos supor que você tem uma fábrica de lápis, sei lá. E, poxa, você tem aquisição de material para fazer o lápis, alguém lá plantou a árvore, etc. E tem o grafite, e enviou o material para vocês, e tem toda uma extração de material, você tem todo um processamento dessa madeira, você tem um transporte dessa madeira para sua fábrica que produz o lápis. Então entrou, aí quando chega na sua fábrica, já entrou nessa etapa de produção. Então você foi, produziu lápis e tal, etc. E depois você vai vender. Então você distribui, alguém vai usar esse lápis e aí eventualmente vai jogar o resto dele fora. No lixo, ele vai ter um tratamento, uma reciclagem, ou vai para um aterro, enfim. Então, quando a gente fala uma pegada de carbono, a gente está considerando, tipo, quanto um lápis emite em todas essas fases juntas, entendeu? Então, o cálculo, a ideia do cálculo é mais ou menos o mesmo, a gente tem essas fases, né? Escopo 1, escopo 2, escopo 3, mas enquanto a gente está nos escopos, que é um inventário, né, de uma organização, a gente separa em todas as atividades da organização o que ela fez no escopo 1, 2 e 3, quando a gente olha para a pegada de carbono, a gente tenta calcular todas as fases de uma perspectiva de um lápis. Então você consegue ter a pegada de carbono daquele lápis. Então essa é a diferença, os cálculos são muito parecidos, mas a forma de organizar que é um pouco diferente.
e com isso os resultados, a interpretação dos resultados devem ser um pouco diferentes também. Então, é isso, esse é o que significa escopo 1, 2 e 3, tá? Aqui eu coloquei um resumo, o que é, então, o escopo 1 depende das atividades da organização. Então, por exemplo, consumo de combustível, liberação de gases refrigerantes, atividades agrícolas, processos industriais, ou seja, você tem uma indústria que consome coque para produzir um produto, sei lá, a indústria de alumínio, por exemplo, que emite muito CO2. Então, o processo de fabricação de alumínio emite CO2. Então, são processos que estão dentro da atividade da organização que emite CO2. Então, isso é o escopo 1. O escopo 2 já depende do consumo de energia e, eventualmente, da matriz elétrica, não energética, que abastece a organização. Então, você tem uma matriz elétrica que alimenta a sua organização. Essa matriz ela é composta por energia de hidrelétrica, de termoelétrica, eólica, solar. Então, o escopo 2 depende de onde essa energia que você consome foi gerada. E isso, o escopo 2 também envolve compra de energia não só elétrica, mas também energia térmica que vocês compram, pode comprar eventos comprar um vapor, por exemplo. Então vocês têm uma fábrica que compra vapor de uma outra empresa que fabrica vapor. Então você está comprando energia. Então a geração desse vapor, que foi uma energia térmica que vocês compraram, depende de como esse vapor foi gerado. Então tem toda uma questão de liberação de CO2 para uma empresa terceira, mas que chegou na sua organização em formato de energia, e essa energia, esse consumo essa emissão em função do consumo de energia é colocada no escopo 2, porque é uma emissão indireta, beleza? O escopo 3, ele depende de atividades realizadas na cadeia de valor. Então, por exemplo, o resíduo que você gera, ele é levado para um aterro ou para uma empresa de incineração, por exemplo. Então, o tratamento desse resíduo por essa empresa gera emissão. Então, é uma emissão que está na cadeia de valor downstream. Então, está fora do escopo 1 e por isso entra no escopo 3. Então, transporte upstream, downstream. Então, todo o carregamento de insumo e distribuição de produtos de uma organização entra como escopo 3. Viagens a negócio, ou seja, você tem um colaborador que viaja muito, então essa viagem de avião, de carro, que seja, independente do modal, ele entra como escopo 3 também. O deslocamento de um colaborador de casa à organização também entra como escopo 3. Então são emissões que são geradas na cadeia de valor da organização que não são decorrentes da atividade principal da organização, ou seja, também são emissões indiretas. Beleza? E o último é que a pegada de carbono é que ela considera todos os escopos, né? Considera todos os escopos, tá todas ali, porém apenas as emissões relacionadas ao produto ou serviço analisado. Então a gente faz uma visão transversal, corre por todas as fases e pega as emissões de cada uma dessas fases e aloca essa emissão ao produto ou serviço que vocês realizam, para você ter ideia se o produto ou serviço, dentro de toda a cadeia de valor, ela emite pouco ou emite muito, entendeu? Para você poder comparar, né? Então é isso, esse é o resumo, né, do escopo 1, 2 e 3. Espero que vocês tenham entendido aí. E vamos seguir aqui com os próximos tópicos. Eu sigo aqui para falar um pouco sobre, agora, o que é GE, né? Alguns exemplos do que são os gases de efeito estufa. Então, a gente é bem fácil de fazer a associação de que com CO2. Eu vou explicar o porquê. Mas o CO2 não é o único gás de efeito estufa, né? Existem vários gases, como metano, óxido nitroso. Esses dois gases são muito presentes em diferentes atividades. Então, a queima de combustível emite metano, emite óxido nitroso. As atividades agrícolas, enfim, esses três gases são gases de efeito estufa que estão presentes em diferentes atividades. E a gente tem outros gases também, que são os gases que utilizam como gases refrigerantes, que têm um alto potencial de aquecimento global. Eu vou mostrar isso porque são gases que utilizados, por exemplo, em refrigerantes, em sistema de refrigeração de geladeira, de ar-condicionado. São gases com alto poder de captar calor, né? E quando ele é liberado para a atmosfera, ele consegue captar esse calor também. Então, são gases que são utilizados em geladeiras, em ar-condicionados e etc. Então, todos esses gases são gases de efeito estufa, não é apenas o CO2. O CO2 vou explicar o porquê dele ser o mais relevante, não, mas porquê da gente conhecer muito ele. Mas todos os gases contribuem de forma diferente. Também são gases de efeito estufa, mas contribuem de forma diferente para o aquecimento global. E aí,
por ter diferentes gases e eles contribuírem de forma diferente, a gente tem o que a gente chama de potencial de aquecimento global, que você pode encontrar às vezes em PAG, né, potencial de aquecimento global, ou GWP, que é Global Warming Potential, dois gases de efeito estufa. Então, o que é esse potencial de aquecimento global? É que para a gente conseguir mensurar de forma mais prática, né, qual é o aquecimento, qual é o impacto que a gente está gerando, quantos gases de efeito estufa a gente tá emitindo, é interessante a gente trazer tudo para uma perspectiva única, que é a perspectiva de CO2 equivalente. Vocês já devem ter escutado falar isso, senão eu vou apresentar agora. CO2 equivalente nada mais é do que uma unidade que consegue comparar diferentes gases de efeito estufa com o CO2. Então, vou dar um exemplo aqui, que é esse que está no slide. A gente tem o CO2, se eu emitir 1 kg de CO2 e 1 kg de metano, por exemplo, eu vou ter em CO2 equivalente 1 kg de CO2, mas eu vou ter 28 kg de CO2 equivalente, que é o relacionado ao metano. O que isso significa? Significa que o metano tem a capacidade de aquecer, de absorver calor 28 vezes maior do que o CO2. Por isso que o GWP dele é 28 e por isso que a gente faz um metano é igual a 28 CO2 equivalente. E esse é um parâmetro que a gente busca em literatura, esse veio do IPCC, né, 2013. Então, isso é o potencial de aquecimento global. Ou seja, diferentes gases têm diferentes potenciais de aquecimento global e, com isso, uma mesma massa, né, 1 quilo, 1 grama, 1 grama, o que for, contribuem de forma mais ou menos para o aquecimento global. Esse é o GWP. E é interessante a gente refletir sobre isso, porque a gente tem gases que têm esse GWP muito elevado. Então, por exemplo, eu peguei aqui uma amostra de R410. Esse R410 é um gás refrigerante utilizado em ar-condicionados e tal, porque ele absorve e libera calor, então ele fica lá naquele ciclo de termodinâmica lá dentro do ar-condicionado para poder resfriar os ambientes. Então, às vezes, esses gases são liberados, né, pelos equipamentos, pelos flanges e tal, e tem que fazer essa recarga desse gás. Então, toda recarga que você faz no equipamento significa que aquele gás que estava ali foi liberado em algum momento, né? Ou até mesmo quando você vai consertar a geladeira, né? Alguém, tipo, geladeiras que tem que trocar o compressor, que consertou a geladeira tem que trocar o compressor, o gás que o rapaz está consertando libera é um gás tipo esse refrigerante com alto potencial de aquecimento global. Então, se eu pegar, por exemplo, 11 quilos desse gás, ele tem um potencial de aquecimento de 1924, de acordo com o PCC. Então, eu liberar 11 quilos desse gás significa que é equivalente a eu liberar 21.016 quilos, ou seja, 21 toneladas de CO2 equivalente. Isso não é massa, né? É o potencial de aquecimento global, ou seja, como se eu tivesse emitido 21 toneladas de CO2. Né? Então, o potencial de aquecimento global desse gás é muito alto. E, assim, a título de comparação também, é como se eu tivesse queimado 51 mil litros, 51.350, né, litros de gasolina. Ou seja, se eu tiver um carro e eu queimar aproximadamente 51 mil litros de gasolina, o calor, a quantidade de gás de efeito estufa que eu liberei é equivalente a 11 quilos de gás refrigerante desse R410. Então, é por isso que o potencial de aquecimento global é relevante e é importante. A gente tem que entender quais são esses gases que a gente emite, quais são os gases que contribuem com o efeito estufa, porque às vezes a quantidade pode ser pequena, mas o potencial de aquecimento dele é alto e ele acaba sendo muito relevante para essa nossa contabilização de impacto, né, de mudanças climáticas. Eu vou abrir aqui uma tabelinha que é também que tem aqui no GHG Protocol, Brasil, Diretrizes e Normas, já estou com ela aberta aqui. Essa é uma nota técnica, né? E essa nota técnica justamente fala sobre o potencial de aquecimento global dos gases de efeito estufa, essa versão 2.0. Então, ela veio, obviamente, de algumas referências e tal, ao R5 da IPCC, né? Que vê esses dados, mas a gente pode ver aqui que a gente tem diferentes gases. Então a gente tem o dióxido de carbono, que é o CO2, né? O potencial dele é 1, ou seja, 1 CO2 equivale a 1 CO2.
O metano, que é o outro exemplo que eu dei, é 28. O óxido nitroso, que é outro gás de efeito estufa também presente, é 265. E por aí vai, ó. Esse HFC aqui, 23, é por 12.400. E aí a gente tem uma série de gases, e todos esses gases, olha isso aqui, ó, 23 mil, ou seja, 1 quilinho desse gás equivale a 23 toneladas de CO2 em aquecimento, não em massa, né? É um aquecimento global. Então a gente consegue ter aqui diferentes gases, a relação, né, diferentes gases que contribuem com o aquecimento global e a relação deles com o CO2. Então isso que é interessante entender, para você saber que são vários gases diferentes e para você poder mensurar o impacto, ou seja, em CO2 equivalente, você tem que ter essas relações do potencial de aquecimento global do gás. Beleza? Então, feito isso, dito isso, acho que ficou claro o que é o potencial de aquecimento global, como ele é relevante, né, para os cálculos, e eu vou seguir. O próximo ponto aqui que eu acho que é interessante falar é um pouco sobre o CO2 biogênico. E o que é CO2 biogênico, né? É porque a grande atenção que a gente está dando para a emissão de gases de efeito estufa, CO2, etc., é porque a gente está botando na atmosfera mais gás do que o que já tem. E o que é o que já tem? O já tem, esses que eu estou falando que já tem, né? Existem carbonos que têm um ciclo natural. Ele vai para a atmosfera, mas ele é absorvido, porque ele vira matéria orgânica, por exemplo, a planta, e ele é absorvido e ele é devolvido. Ele é absorvido e ele é devolvido. Então ele faz parte de um ciclo natural do carbono. Esse ciclo natural do carbono, ele sim, ele tem um impacto, né? Ele vai absorver também calor, mas é entendido que a gente não está acrescentando gás na atmosfera com potencial de aumentar a temperatura da Terra, porque ele faz parte de um ciclo que ele vai e volta, que é diferente dos gases que vêm, por exemplo, de combustível fóssil. Então, um combustível fóssil, você estava com carbono lá estocado no petróleo, subterrâneo, anos e anos preso ali dentro, e a gente tira esse petróleo dali, que tem bastante carbono, e esse carbono vira CO2, e ele estava estocado, ele passa a estar na atmosfera, ou seja, ele não está fazendo parte de um ciclo natural, a gente está simplesmente liberando ele para a atmosfera. E é esse tipo de gás que contribui de forma mais intensa, que a gente chama mais atenção, para o efeito estufa. Então a gente tem essa separação, não que o CO2 biogênico não contribua, mas que a atenção tem que ser muito importante para esses gases que são novos, né, vamos dizer assim, na atmosfera. Então, essa separação normalmente é feita também para você categorizar as suas emissões, e é extremamente relevante entender por que desse ciclo, por que o biogênico é separado dos fósseis e etc. Tem outras classificações também, como mudança do uso de solo. Eu vou falar um pouquinho a seguir sobre isso, que é agora. É importante destacar o que pode ser considerado como um CO2 biogênico, né? Então a gente tem que o CO2 biogênico, né, ele vem, na verdade, de uma matéria orgânica, né? Então, se você tem uma decomposição de matéria orgânica que libera CO2, ele é considerado CO2 biogênico. Se ele é um CO2 que veio de um combustível, um biocombustível, ele emite CO2, ele também é um CO2 que é biogênico, né? Então, essa é a ideia principal. Mas, às vezes, isso gera algumas confusões, como, por exemplo, que a sua queima de biocombustível, ela não emite só CO2, ela emite outros gases que também são gases de efeito de estufa, como metano e o óxido nitroso. Esses dois gases, como eles estão no formato, o carbono está no formato de metano e o N2O é um gás de efeito de estufa também, esses gases, eles contribuem com o efeito de estufa, eles não são considerados biogênicos, não tem, sem ser CO2 biogênico, biogênico é só CO2, e esses gases, apesar de serem liberados pela queima de um combustível, de um biocombustível, eles não têm consideração de biogênico. Então, essa às vezes, uma confusão que pode gerar, porque às vezes você pode estar queimando muita matéria, muito biocombustível, né? E esse biocombustível eventualmente emite metano, emite óxido nitroso, e esse óxido nitroso ele contribui para o impacto de aquecimento global, assim como um carbono fóssil, um CO2 fóssil, de origem fóssil, beleza?
A outra, que eu acabei falando também, é que a emissão de metano gerada pela decomposição de matéria orgânica não é emissão biogênica. Ele é meio que, mais ou menos o que eu já vim falando antes, é que às vezes você tá, uma matéria orgânica é mandado para um aterro, e esse aterro, ele decompõe, os micro-organismos, né, vão decompor essa matéria orgânica. E nessa decomposição, ela gera metano. Esse metano, apesar do carbono ter vindo de uma matéria orgânica, ele também não existe classificação biogênica do metano. Então, ele deve ser considerado como um metano pelo aquecimento global. Por isso que às vezes em alguns aterros ocorre de pegar esse metano e queimar esse metano. Porque aí quando você queima esse metano, você está liberando CO2, você transforma esse metano, esse carbono do metano em CO2, e esse CO2 ele volta a ser, se for de matéria orgânica, né, ele pode ser considerado biogênico. Mas o metano em si não. Beleza? Você pode até aproveitar a energia desse metano, né? Mas esse não é o caso agora. Mas enfim, a gente não tem essa classificação de biogênico para nenhum produto, nenhuma molécula que não seja CO2. Beleza? E aí, uma outra atenção que tem que ser dada também é para o desmatamento de mata virgem. Então, esse desmatamento, ele também não é considerado como emissão biogênica. Por quê? O raciocínio é muito parecido com combustível fóssil. A mata virgem ela tem um estoque de carbono ali, que esse carbono ele está guardado ali, está preso nessa mata virgem. Né? Ninguém tocou ali, é uma mata que tem um ciclo dela, mas muito carbono está preso nas plantas. E quando você tem um desmatamento, que esse carbono é queimado, a planta é queimada e tal, a mata é queimada e é liberada, essa queima, ela está tirando um estoque de carbono, liberando o CO2 para a atmosfera. Então essa liberação não é considerada também como biogênica, ela é considerada como emissão de mudança de uso de solo, eventualmente, entendeu? Então a ideia aqui é que a gente consiga entender o que faz parte de um ciclo natural de carbono e a gente considera como uma emissão de CO2 biogênica, o que não faz parte de um ciclo natural e a gente separa como emissão de gases combustível fóssil, de origem fóssil, emissão de mudança de uso de solo, e etc. Beleza? Então essa é o resumo principal que tem a ver um pouco com o GWP, mas que resume os gases que são liberados em atividades, né, que têm impacto na mudança climática. Beleza? Então agora eu entro nos últimos tópicos aqui, que é os resultados esperados. Então, quando você faz um cálculo de emissão, você tem todas essas considerações, né? Escopo 1, escopo 2, escopo 3, a metodologia de cálculo, o que é gás biogênico, o que não é, o que foi relevante, os gases que são liberados em queimas, o que não foi liberado, enfim. Você tem tudo isso e, no final das contas, você quer entender esses dados, né? Então, aqui eu vou entrar aqui na plataforma da Hazel para mostrar um pouco sobre como que a gente consegue avaliar esses impactos, essas emissões. Então aqui é uma aplicação da Hazel, é uma aplicação genérica, então são dados fictícios, né? Então não condiz, tenta aproximar a realidade, mas não é nenhum dado real. E a ideia é que você consiga a informação principal que você tem que ter, você tem que almejar. Quando você faz, por exemplo, um inventário de CO2 de uma organização, é você saber quanto essa organização emitiu em um determinado período de tempo. Então aqui eu estou considerando o inventário de 2021. Então em 2021, em diferentes meses, a sua organização realizou diferentes atividades e essas atividades emitiram mês a mês uma quantidade de CO2 equivalente e um total de 2.576 toneladas de CO2 equivalente. Então esse é o resultado principal. Então você fez o seu inventário, você conseguiu identificar quanto que a sua organização emitiu durante um período de tempo. Essa informação é extremamente relevante porque aí você vai conseguir, emite pouco, a sua organização emite pouco, emite muito, e por aí vai. É muito interessante às vezes também você pegar essa grandeza e criar um indicador que é relativo. Então, por exemplo, se a sua vamos supor que a sua organização produz, vou usar o exemplo que eu usei antes, produz lápis. Então você pode fazer, poxa, mas eu produzi 1 tonelada de lápis, ou 10 mil lápis, 1 milhão de lápis. Você pode pegar essa tonelada total e dividir por esse indicador de 10 mil lápis, por exemplo, para você ter um indicador relativo. Por que esse indicador relativo é importante? Porque ele leva em consideração a produtividade da sua organização. Se você
fez mais trabalho, provavelmente você vai emitir mais também CO2, porque você realizou mais atividades. Mas talvez você possa, apesar de você emitir mais, de forma absoluta, né, 2 mil toneladas, você pode ter reduzido a sua emissão com relação à sua produtividade. Então você pode ter emitido mais no valor absoluto, mas relativamente à sua produção, você emitiu menos, ou seja, você está de fato otimizando o seu indicador de emissão. Então eu acho que eu diria, se eu fosse escolher esse é o principal, porque ele resume, né, um indicador que resume bastante coisa, seja o absoluto ou o relativo, mas ele não é o único, né? Então você começa a entrar dentro do inventário para analisar os indicadores. Então você pode ter, por exemplo, quanto que você emitiu de CO2 biogênico. Então foi, sei lá, 60, nesse caso aqui, 62 toneladas de CO2 biogênico, ou seja, essa explicação toda veio dessas fontes que eu acabei de falar. Você deve classificar isso como escopos. Então você tem aqui, ó, o escopo 1 e o escopo 2. Então, quanto que a sua organização emitiu dentro daquela classificação de escopo que eu falei. Então você tem, ó, 37% foi de escopo 1, 62,9% foi de escopo 2. Você poderia ter o escopo 3 também. O escopo 3 é muito difícil às vezes calcular, porque depende de atividade de empresas terceiras, mas para muitas organizações é extremamente relevante. Porque a ideia é que você veja o impacto da sua organização no planeta, e não só as atividades que a sua organização faz. Então, se a sua organização depende na cadeia de valor de uma outra atividade que emite muito, isso é relevante para a sua organização. Você, sei lá, usa muito, enfim, é uma atividade que emite muito CO2, e isso não está dentro da sua organização, mas está dentro da cadeia de valor, é importante você contabilizar aqui no escopo 3, para você enxergar de fato qual o impacto que toda a operação da sua organização gera considerando toda a cadeia de valor. Enfim, você pode detalhar um pouco mais também. Então você pode vir por categorias. Então você tem aqui a energia, que é uma categoria do escopo 2, né? Fugitivas, que é uma categoria do escopo 1, fontes móveis, que é uma categoria do escopo 1, fontes fixas, que é a categoria do escopo 1. Então você pode dividir isso aqui com as categorias. Por que isso é importante? Porque aí você consegue enxergar de fato qual é a categoria que mais é relevante para você, porque às vezes o escopo 1 pode ser muito relevante, mas dentro do escopo 1 tem diferentes atividades, e qual é a atividade que é mais importante para o seu negócio? Qual foi a categoria que mais emitiu dentre todas as atividades que você fez no escopo 1? Então, pode ser, nesse exemplo aqui, ó, o fugitivas, ele é muito alto. Então, aqui, fugitivas representa, tirando a energia, né? Considerando a energia, a fugitiva representa 17,9%, enquanto que as fontes móveis representa 19% mais ou menos. Então você consegue entender, as fontes móveis, eu vou explicar na próxima aula, são as emissões geradas por transportes, por exemplo, uma frota que vocês tenham. Então nesse caso aqui, nesse exemplo, as fontes móveis é relevante, as fugitivas é relevante, mas é interessante, essa visualização é importante porque você consegue visualizar qual é a fonte de emissão, qual é a atividade que emite, mais emite ou menos emite de acordo com a sua atividade. E isso faz com que você consiga direcionar uma ação. Você fala, poxa, aqui talvez as fugitivas eu consigo reduzir essa emissão aqui, porque eu tentar, em vez de deixar liberar os gases refrigerantes para a atmosfera, tentar recuperar esses gases de alguma forma, passar por uma reciclagem. A energia, poxa, a energia está muito alta, será que não é interessante eu comprar uma energia que eu sei que é emissão zero, sei lá, uma energia solar, uma energia eólica, comprar de fato um certificado que ajude nessa redução da emissão minha? Tem um parênteses que eu vou explicar na próxima aula de como a gente reporta as emissões por aquisição de energia, mas são atividades. Aqui, né, aqui você consegue enxergar, consegue já aproximar as ações que você pode ter para eventualmente mitigar as suas emissões. Beleza? Então essa é uma visualização extremamente importante. A gente aqui você pode também usar como um ranking, porque eu acho que no final das contas o objetivo que você tem é reduzir a emissão, né? Não é só entender, mas uma vez que você entende, o próximo passo é propor ações que reduzam. Então, a sua organização tem várias lojas ou várias fábricas, etc., uma organização um pouco maior, você pode fazer o ranking, poxa, qual é a loja, o CNPJ que a gente chama aqui, que emite mais, quem emitiu mais ao longo dos meses, enfim, você pode trabalhar com esses dados com o objetivo de reduzir essa emissão, beleza?
E, por fim, só para mostrar, esse aqui é a análise do resultado esperado, tá? Mas é muito interessante mostrar que um dos objetivos que você tem que ter, para a gente chegar nesses resultados, a gente partiu de cálculos que são cálculos que geram, que compõem, né, que são formados pela emissão de diferentes gases. Então, aquele CO2 lá, que equivalente total, ele veio de, por exemplo, uma queima de diesel, 100 litros de diesel aqui, por exemplo, num gerador, que é uma atividade que emitiu CO2, tá? Ela emitiu uma quantidade de CO2, ela emitiu uma quantidade de dióxido nitroso, ela emitiu uma quantidade de metano, e aí, a partir desses gases diferentes, tanto de biogênico aqui, ó, porque o diesel comercial ele tem biodiesel, né, na sua composição, e aí, a partir disso, a gente consegue chegar numa emissão de CO2 equivalente. Então, o objetivo dos cálculos é pegar essa atividade emite certos gases, a gente calcula essa quantidade de gases emitidos, essa quantidade de gases que são diferentes tem um GWP, esse GWP a gente transforma isso em CO2 equivalente, e esse CO2 equivalente é somado que representa a emissão de uma fonte de emissão, né, na queima de diesel desse gerador, esse é o exemplo, quanto que ele emite em CO2 equivalente. Então, esse é um cálculo, é o micro, né? E a partir desse cálculo micro, a gente replica para diferentes atividades que vocês realizam, outros geradores, energia elétrica, liberação de gases fugitivos e etc. E aí, com essas pequenas contribuições, a gente chega de fato nessa emissão geral, né, global, que vai mês a mês, que é o total da sua organização. Então, a gente consegue o objetivo. Por que eu expliquei esse micro? Porque o objetivo é, quando você faz isso aqui, é você enxergar esse total, mas que você tenha a capacidade de ir no micro e ver qual é a ação que você pode ter, e essa ação requer que você entenda, né, como é que ocorrem essas emissões, o que é o GWP, o que ocorre, né, quais são as atividades que emitem, e aí você consegue, de fato, pensar em estratégias que reduzam a emissão. Beleza? Então, esse é o grande objetivo que vocês devem ter, o resultado esperado, né? Esse é o resultado. Eu estendi o resultado para o que você deve buscar também, né? Então, o resultado esperado são aqueles dados, né? Aqueles indicadores de CO2 biogênico, equivalente total, por categoria, por escopo, esse é o resultado esperado. Mas, na verdade, se eu for extrapolando o resultado esperado de uma análise de inventário de CO2, ou seja, de cálculo de emissão, o resultado esperado é que você consiga, de fato, pensar em estratégias que reduzam essa emissão. Porque, afinal das contas, lembrando lá da introdução, nosso objetivo é emitir menos gás de efeito estufa, porque com menos gás de efeito estufa, a nossa absorção de calor é menor, desculpa, é menor, e com isso a gente reduz o impacto do aquecimento global. Beleza? Então, seguindo aqui, eu tenho algumas outras referências, né? Eu falei especificamente do GHG Protocol, do GHG Brasil, mas existem muitas outras referências que são extremamente importantes. Eu acho que a mais importante que a gente tem aí é o IPCC, sem dúvida, porque ele fornece não só metodologias, mas também padrões, parâmetros, que é de extrema relevância. Basicamente, muitos desses projetos que são realizados, eles utilizam resultados do IPCC. O IPCC, por exemplo, é a organização que diz que a gente tem que atingir tal meta de temperatura, a gente não pode passar tal temperatura, a gente tem que ter uma ação agora para não chegar num cenário crítico há não sei quantos anos, há tantos anos para frente, 20, 30 anos, e que as políticas de organizações que têm que chegar a carbono neutro, por exemplo, em 30 anos, utilizam as previsões do IPCC para saber que, olha, eu quero chegar em carbono neutro porque isso é relevante, porque o IPCC está dizendo. Mas tem outras referências, como as ODS, né, que também tem também tem um objetivo que tem relacionado a mudanças climáticas. A gente tem o WRI, a gente tem o Instituto Ecos, também tem uma parte lá que fala de emissões de gás de efeito de estufa. O Task Force for Disclosure, eu sempre esqueço o nome, Task Force for Climate Related Financial Disclosure, enfim, TCFD,
que é uma organização que também indica como é um padrão, um framework que mostra como é que as empresas devem se preocupar. O CDP também é um framework que mostra como é que as empresas devem se preocupar. O GRI, com emissões e com outros indicadores, tá? Sustentabilidade. O GRI, que é um padrão de construir relatórios. E o EPA, que é desculpa, o GRI é o padrão de criar relatórios de sustentabilidade, que tem um item lá específico, que é como se reporta as emissões que tem a ver com o GHG Protocol, e o EPA. Ou seja, tem todos uma série de referências, né? Vocês podem buscar para se aprofundar um pouco e vocês vão conseguir entender um pouco mais sobre o cálculo, né, de emissões, a importância, a relevância, como é que as organizações buscam apresentar, reportar, se preocupam em otimizar, em mitigar as emissões. Então, tem uma série de referências aí que vocês podem buscar para entender um pouco mais esse contexto. Beleza? Então, por fim, como isso aqui a ideia que eu pensei é passar algumas perguntas, né? Que vocês para saber se vocês conseguiram, para vocês testarem se vocês conseguiram absorver parte do conteúdo que eu acho relevante nessa apresentação. Então, se vocês conseguirem responder o que é o GEE, como é que ele contribui com o impacto de mudanças climáticas, queima de biocombustível, qual a diferença do escopo 1, 2 e 3, as vantagens em reportar as emissões segundo a estrutura de escopos, por que isso é importante, por que o escopo é relevante, usar essa metodologia HG é relevante, e o que é pegada de carbono. Ou seja, são perguntas, assim, que eu acredito que vocês consigam responder após essa apresentação que eu fiz e que vai contribuir com a absorção desse conteúdo que eu passei aqui. Beleza? Então, pessoal, é isso. Essa é a primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham esse conteúdo seja útil para vocês de alguma forma. Sem dúvida nenhuma, a contribuição de vocês seja perguntando, se envolvendo com a gente, levantando dúvidas, ou até melhorias que eu possa fazer no curso, é muito bem-vinda. Eu acho que essa iniciativa da Hazel é mais de levar o conhecimento, né? Então, conhecimento, quando ele é gerado por um coletivo, por um grupo de pessoas, ele fica um conhecimento mais robusto, mais forte. Então, aqui é só um pedacinho que eu acho que a gente consegue, um pedacinho que a Hazel consegue fazer, mas que a gente consegue atingir mais pessoas, e com isso espero que isso gere uma mudança nas organizações e em vocês também, para mostrar a importância que tem nesse cálculo, né, nessa pegada de carbono, mudanças climáticas. Beleza? Então, essa é a mensagem final. Na próxima aula, no dia 2, eu vou entrar um pouco mais em detalhe o que é o cálculo de inventário, né, em si. Então, eu vou tentar explicar como os cálculos são feitos, o porquê que a metodologia é relevante, qual é a metodologia, como você pode fazer, enfim. A minha intenção não é ser tão profundo, chegar no micro lá das equações e parâmetros, mas é simplesmente passar algumas informações que são relevantes, que vocês devem entender, devem saber ou devem buscar da sua organização ou de qualquer cálculo que você queira fazer, que com essas informações, vocês, com a referência certa, vocês conseguem obter o cálculo, né, chegar no cálculo de CO2 equivalente. Beleza? Então essa é a próxima aula e espero encontrar vocês em breve. Beleza? Então valeu, pessoal. Até a próxima.